as vossas Bíblias no livro de Daniel primeiro. Livro de Daniel primeiro. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado, engrandecido e exaltado é o nome do Senhor Jesus. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes do sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Glória a Deus. Minha vida te consagrei. Aleluia, glória a Deus. Todos já acharam? Os que já acharam, falam amém. Os que não acharam, falam escola dominical. Daniel primeiro fala assim. O título fala Educação de Daniel e outros jovens hebreus na corte de Nabucodonosor. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenas, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda sabedoria, e sábios em ciência, e entendimento no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e nas línguas dos caldeus. E o rei lhe determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, pôs o de Beltesazar, e a Ananias, o de Sadraque, e o de Misael, o de Mesaque, e de Azarias, o de Abednego. E Daniel assentou no seu coração, se não contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque haveria ele os vossos rostos... que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque haveria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que vossos iguais? Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e a água a beber. Então se veja diante de ti a vossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires te haja com os teus servos. E ele conveio nisso e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles, e o vinho que deviam beber lhes davam legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento
em que todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei lhe tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel esteve até o 1º ano do rei. Amém? Amém. Os irmãos podem se assentar. Amém. Né? Foi um pouquinho extenso a palavra, mas para que a gente pudesse entender, pelo menos este capítulo todo, a gente tinha que ler um pouquinho, né? Quando a gente fala aqui de Daniel, a gente lembra do que Daniel passou. E nessa passagem, eu quero falar aqui deles como jovens, né? O rei pediu para o chefe dos eunucos chamar vários jovens. Chamem todos os jovens, só que assim, ele pediu jovens bonitos, formosos, jovens de inteligência, né, que fossem inteligentes perante o rei. E aí, naquela época, todos os jovens formosos, inteligentes, foram chamados. E dentre esses jovens, havia 4 jovens que eram servos do Senhor, jovens de oração, jovens que buscavam a presença do Senhor e jovens que faziam a diferença. Quem eram esses jovens? Era Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que conhecemos como Sadraque, Mesaque e Abednego, né? E assim fez, né, ser chamado esses jovens que faziam a vontade do Senhor. Naquela época, estudando um pouquinho, meditando um pouquinho na palavra, eles tinham mais ou menos, os jovens tinham mais ou menos de 14 a 15 anos, a faixa etária de vocês, né? Porque o rei queria que em 3 anos eles comiam, a comida do rei e bebessem o vinho do rei. Eu acredito que aquela porção do rei era como se fosse eu peço que os jovens prestem atenção no que eu estou falando, né? Porque a palavra não é só para os jovens, mas eu creio que o Senhor falou ao meu coração para que o Senhor ministrasse atentamente aos jovens. E aquela porção do rei, para mim hoje, o Senhor me fez pensar que fosse como se fosse um fortificante, como se fosse para quem faz academia, aquele proteína, aquelas coisas mais fortes que aquelas pessoas que fazem academia tomam, e o vinho, né? E o rei queria que eles comessem disso, né? O rei queria que eles comessem aqueles manjares. E aí Daniel, né, sábio como os seus amigos, falou assim: eu não vou comer os manjares do rei, eu não quero comer esses manjares, né? Falou para o chefe dos eunucos. Aí ele falou assim: mas se vocês não comerem, quando eu prestar conta ao rei, vocês vão estar franzidos, vocês vão estar sem proteínas nenhuma, vocês vão estar, como que eu vou me apresentar ao rei dessa forma, né? Eu vou ser como culpado por vocês não estarem fortes como todos os outros. Aí Daniel falou assim: olha, vamos fazer um teste de 10 dias? Aí ele falou assim, Daniel falou assim: vamos fazer um teste de 10 dias. Se a gente comendo legumes e bebendo água, não formos ficar formosos como os jovens, tudo bem a gente comer manjares do rei. E assim se fez, e assim aconteceu, né? Eles foram separados, foram jovens separados, e foram comer legumes e beber água. Depois desses 10 dias, eles ficaram fortes, né? A Bíblia fala que eles ficaram gordos, ficaram bem, mais formosos ainda, porque não experimentaram os manjares do rei. E aí vocês me falam assim: mas irmã Letícia, como não experimentar os manjares do rei? É não se contaminar com os manjares do rei. Aqui com Daniel 1:8 fala assim: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. O Senhor me falou grandemente com essa palavra, porque o Senhor falou para nós não nos contaminar com os manjares
manjares do rei. O que é não nos contaminar? O que é nós ter a separação do mundo, né? Nós vocês como jovens, né? Não posso mais nem me considerar como jovem, mas vocês como jovens, não se contaminar com os manjares do rei. É rejeitar todos os convites determinados. É rejeitar todos os convites, é sermos separados do mundo, né? Porque somos separados. E eu peço agora neste momento que um dos jovens leia Mateus 5, 13, 14 e 15. Mateus 5, 13, 14 e 15. Por favor. Aleluia, glória a Deus. Louvado, engrandecido e exaltado é o teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O que achar, pode ler, por favor. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais se presta, senão para se usar fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode Glória a Deus. uma cidade edificada sobre o mundo, nem se acender a candeia e se colocar debaixo do alqueire, mas no velador que dá luz a todos. Olha como essa palavra fala tremendamente, né? Somos o sal da terra e somos a luz do mundo. Como não se contaminar com o mundo sendo sal? O que é o sal? O sal nada mais é que o tempero essencial para a comida, né? Quando fazemos uma comida, a gente pode colocar das melhores especiarias na comida, mas se não tiver o sal, ela não tem sabor nenhum, né? E a luz do mundo, se a gente ficar na escuridão, a gente não enxerga nada, mas sem a luz, não conseguimos iluminar o caminho. E assim o Senhor nos compara, que somos o sal da terra e a luz do mundo. E assim, jovens, vocês são o sal da terra e a luz do mundo, para fazer a diferença daqueles que servem e aqueles que não servem ao Senhor. E essa semana eu me deparei com, acho que foi na quarta-feira, eu estava na faculdade e me deparei com os jovens. Duas colegas minhas da sala me chamou: Letícia, vamos ali porque tem uns jovens adorando ao Senhor na faculdade. E eu fiquei tão alegre, tão feliz, meu coração ardeu. E aí quando eu cheguei lá fora, tinha lá os jovens em roda, falando do amor de Deus, ministrando do amor de Deus. Eu fiquei tão feliz porque a gente vive momentos tão difíceis que pra gente ver isso, ver jovens se prostrando, adorando ao Senhor, é muito difícil. E aí eu falei assim: Senhor, se eu estou feliz, quanto mais o Espírito Santo não está. E eles falaram assim: olha, toda quarta-feira vamos aqui estar ministrando a palavra do Senhor, vamos aqui estar intercedendo pelos familiares de vocês, vamos interceder pela cura, vamos interceder pelos dons. E eu fiquei tão feliz de ver aquilo, porque eu falei: Senhor, porque às vezes a gente olha ao nosso redor e fala, parece que está tudo perdido, parece que não tem solução. Mas ali dentro de tantos jovens que tinha naquela faculdade, eu vi aqueles jovens adorando ao Senhor. E ele chamou a gente: vem fazer parte, vem aqui adorar o Senhor. E fomos ali, né, adorar o Senhor uns minutinhos, né? Então assim, eu vejo que sim, vocês podem fazer a diferença, que sim, vocês podem fazer a diferença onde vocês estiverem, no colégio de vocês, fazer a diferença. Porque através das nossas vidas, através dos nossos testemunhos, nós convertemos muitos jovens. Porque às vezes eles olham para vocês e falam assim: olha, eu quero servir ao Senhor como aquela jovem, olha como aquela jovem é diferente, olha como aquela jovem parece que tem um brilho, faz alguma coisa, parece que tudo que ela faz dá certo, ela tem uma alegria diferente. E através de vocês, porque às vezes a gente fala assim: eu não prego a palavra, eu não sei pregar, eu não sei louvar, eu não sei abrir culto, eu não consigo, eu não posso. Mas através do teu testemunho de vida, vocês podem sim fazer a diferença. Através do testemunho de vida de vocês não se contaminar com o mundo, vocês fazem sim a diferença. Aleluia, glória a Deus. E como mais não se contaminar com o mundo? Como não se contaminar, né? A nossa forma de agir, nós temos que saber como agir perante o mundo. Temos que ser cautelosos, temos que ser longânimos em falar, pacientes, né? Aquela jovem é tão diferente, aquela jovem tem um sorriso
sorriso, uma calma para falar, e assim a gente faz a diferença, a gente não se contaminando, né? Porque a Bíblia fala que a gente não tem que se sentar nas rodas dos escarnecedores. Sentar na roda dos escarnecedores não quer dizer que a gente não vai estar junto deles. Vamos sim, porque estamos num mundo onde todos eles estão, né? Mas temos que ser diferente, né? Porque através da nossa vida possamos ser diferentes para que eles vejam o brilho do Espírito Santo, para que através das nossas vidas eles possam se render ao Senhor. Como não se contaminar? Cuidar da vida espiritual. Ai, irmã Letícia, é tão difícil. Ai, eu não consigo orar, eu não sei orar. Mas será que a gente não tem um tempinho de dobrar o nosso joelho lá na nossa casa e falar com o Senhor? Não separar o dia de adoração ao Senhor, vir para a casa do Senhor um pouquinho mais cedo e falar assim: ah, Senhor, hoje eu vou te adorar, hoje eu vou buscar a sua presença, abrir o seu coração para o Senhor, rasgar o seu coração para o Senhor, porque quando a gente se põe perante o Senhor, Ele age, Ele faz maravilhas na vida de vocês. Como não se contaminar? Cuidando da nossa vida espiritual, através também do estudo bíblico. Eu acredito que o pastor ia ficar muito feliz se todos os jovens estivessem aqui na escola dominical. Ah, irmã Letícia, mas é tão difícil, eu não acordo cedo, eu tenho trabalho da faculdade da escola para fazer, eu tenho isso para fazer, mas só que se vocês souberem como que é bom a gente aprender do Senhor. Eu, na minha juventude, eu não saí da escola dominical, eu estava sempre na escola dominical. A minha mocidade foi estar na presença do Senhor. Graças a Deus eu não sei o que é o mundo, né? Eu sempre estive na presença do Senhor. E esses dias, eu acho que foi até hoje, um pastor meu antigo tinha me convidado para ir numa confraternização do aniversário dele hoje. E eu falei para a esposa dele, eu falei assim: não posso, se eu for meu pastor vai me, né? Não posso ir, porque ele foi meu pastor de escola dominical. Então, quando a gente dá o testemunho, quando a gente semeia, olha que alegria poder, depois de muitos anos, ele me chamar para confraternizar com ele. Né? Ele fala assim: ai, irmã Letícia, eu lembro quando você estava na escola dominical, que maravilha que era. E não só era eu de jovem, era muitos jovens, nós éramos numerosos jovens na presença do Senhor. E vocês têm que pensar que quando a gente se dedica um tempinho para o Senhor, quando a gente se dedica para o estudo na Bíblia, o Senhor faz maravilhas na nossa vida. Porque quando a gente planta, a gente colhe. Então a gente semeia, a gente vai colher. E cuidar da nossa vida espiritual é estar em comunhão com o Senhor. Como é estar em comunhão? Através da oração, através da obediência dos nossos pais. Porque se muito bem vocês soubessem o que é obedecer aos pais, ouvir os seus pais, assim como às vezes o pai corrige e fala assim: ah, meu pai é tão chato, não deixa eu fazer isso. Ah, minha mãe é tão fadonha de ficar repetindo todo dia a mesma coisa. Será que ela não sabe que eu já escutei? Eu não sou surda, né? Eu já escutei várias vezes ela repetir. E assim como a nossa mãe, ela está sempre ali porque ela nos ama, ela nos corrige, o Senhor, Ele faz da mesma forma. O Senhor, Ele está aqui esta noite nos corrigindo para que cada vez mais cheguemos mais a Deus através da sua vida, porque através da vida de vocês, o Senhor, Ele vai trazer muito mais jovens para essa igreja. Se vocês soubessem como o trabalhar de Deus é tão lindo na vida de vocês, se vocês soubessem como o Senhor tem tanto para fazer na vida de vocês, eu me alegro muito em ver o Gustavo aqui, eu me alegro muito em ver o Nicolas aqui, porque o meu coração arde em ver eles na presença do Senhor, aqui na casa do Senhor novamente. Eu fico muito feliz, porque eles foram crianças que sempre estavam na presença do Senhor, né? E eu creio que eles vão continuar, né? Seguindo. Não saindo da palavra, como a gente faz para não se contaminar? É afastar de certas pessoas. A palavra já tem falado aqui. Eu fiquei tão feliz porque desde quando o irmão Marcos estava louvando, o Senhor já tem falado. E depois a irmã Cida falou. E depois o pastor também falou na palavra oficial. E meu coração ardeu, porque eu falei: Senhor, pela misericórdia do Senhor, a palavra a qual o Senhor tem ministrado no meu coração, o Senhor já tem falado, né? E o Senhor falou para nós afastarmos das pessoas que não nos levam no caminho bom. Glória a Deus! Isso é tão difícil. Eu tenho colegas de todo jeito. Eu tenho colegas que são ímpias, eu tenho colegas que são de toda forma. E eu vou ser sincera para vocês. Eu
E sabem o que elas me dizem? Elas falam assim: olha, Letícia, eu gosto tanto de estar com você, porque você é uma pessoa que nos traz alegria. Tem uma colega minha que fala assim: ó, sem o seu bom dia, parece que não faz tanta diferença quando você dá um bom dia pra gente no grupo. Então, assim, através das nossas vidas, através do nosso testemunho, sim, a gente pode trazer para o Senhor. E uma dessas colegas minhas, ela falou assim: olha, Letícia, eu te vejo como uma mãe para mim, porque os seus conselhos são muito bons. Então, assim, quando a gente se coloca na presença do Senhor, quando a gente quer fazer a diferença, a gente faz a diferença. Não porque a irmã Letícia é boa, não, porque ela é miserável, ela é falha, ela é pecadora. Mas o Senhor, Ele nos usa para falar e quer usar vocês também, onde vocês estão, no colégio de vocês, no lugar de vocês, na vizinhança de vocês, porque através da vida de vocês o Senhor quer salvar. O Senhor quer salvar muitas almas, mas Ele conta com vocês para isso. Uma Letícia, como não é se contaminar? É andar em lugares que não agradam a Deus. Muitas vezes somos convidados para tipos de lugares que sabem que não nos convém ir, né? Não nos convém estar. E aí a gente vai falar assim: eu vou porque minha colega me chamou, vamos lá. E aí, sabendo que o culto está aqui, o culto está acontecendo, será que o Espírito Santo do Senhor fica feliz de falar assim: olha, a minha serva trocou o dia de cultuar o Senhor para ir numa festa, e uma festa onde não vai ter adoração ao Senhor, uma festa onde não vai alegrar o Espírito Santo do Senhor? É isso que não se contaminar com as coisas do mundo. Também, não se contaminar é não ter práticas, né, do que o Senhor não se agrada, é não praticar as coisas que o Senhor não se agrada. Não ler, às vezes eu penso assim, que temos que, como a gente estuda, a gente tem que ler vários tipos de livros. A gente tem que ler muitos livros, muitas literaturas, e a gente tem que saber separar, porque existe culturalmente e existe coisas que não agradam o Senhor. Ai, mas Letícia, só de eu ler um livro eu estou desagradando a Deus. Está desagradando a Deus, porque são coisas que não convêm do Senhor, porque são coisas que não edificam a nossa vida, que nos contaminamos com as coisas do mundo. E outra coisa também que é não se contaminar é através da internet, através de sites que não agradam ao Senhor. O Senhor falou grandemente no meu coração, e eu não sei se foi a irmã Cida que falou também sobre isso, mas o Senhor, Ele fala novamente que vocês têm que tomar cuidado com o que vê no celular, tomar cuidado com o que vocês veem, porque tem muitas coisas boas que a gente aproveita, que a gente estuda, que a gente aprende. A tecnologia está aí, estamos no mundo da tecnologia, aprendemos com a tecnologia, mas infelizmente o inimigo está ao nosso derredor, e ele lança várias setas, e temos que vigiar com os sites no qual vemos, com os jogos ao qual jogamos. Então a gente tem que se vigiar, não se contaminar com o mundo. E não se contaminar com o mundo também é coisas que nos condizem, e coisas que nos conduzem ao erro, né? Isso tudo que eu falei vai nos trazer a contaminação do mundo. Então temos que vigiar, né? Temos que vigiar, porque o inimigo está aí. Aqui em Daniel 17 também fala assim, ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento, a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Mas o que quer dizer essa palavra? Aleluia, meu Deus! Essa palavra quer dizer que quando não nos contaminamos, o Senhor, Ele tem o melhor para nos dar. Quando não nos contaminamos, o Senhor tem maravilhas para fazer em nossas vidas. As portas se abrem. Mas eu sou jovem. O Senhor, Ele coloca coisas na nossa vida que nos surpreende. O Senhor faz um agir tão lindo quando não nos contaminamos com as coisas do mundo. Glória a Deus, aleluia. E nós só temos a ganhar quando não comemos os manjares do Rei. Nós só temos a ganhar, porque os jovens, Deus deu conhecimento, inteligência em todas as letras e sabedoria. Se eles já eram sábios, porque quando o chefe dos eunucos veio chamar, pediu para trazer jovens sábios, inteligentes, formosos, eles já eram, mas o Senhor ainda deu o dobro de inteligência, sabedoria, e a Daniel ainda deu de si
fazer a vontade do Senhor, Ele nos dá dons. Ele nos dá dons espirituais. Quando fazemos tudo, ai, Maria, isso é tanta coisa para servir ao Senhor, é muita coisa, a gente tem que orar, tem que buscar, tem que se dedicar a Deus, tem que se separar do mundo, é muita coisa, mas faça só, comece bem de pouquinho, comece bem devagarinho, comece orando 1 minutinho na sua casa antes de dormir. Olha só, vou dobrar meus joelhos só um pouquinho, viu, Senhor, porque eu não tenho muita força. Olha, só 1 hora, só 1 minutinho. Quando você vai ver, você está orando 2. Quando você vai ver, você está orando 3. E assim, através da oração, você vai ter força de ler um trechinho da palavra. Quando você lê um trechinho da palavra, o Senhor vai te usando grandemente. E através da sua vida, você vai fazer a diferença. E só para terminar, eu vou ler só um trechinho aqui que eu tinha separado. Os irmãos não me levem a mal, porque eu fiz esboço sim, e estou aprendendo. Então, eu vou ler só um trechinho que eu tinha separado aqui. Enquanto Ezequiel ministrava os cativos da Babilônia, Daniel foi recrutado como conselheiro do rei Nabucodonosor, com a ajuda de Deus. Daniel interpretou 2 sonhos do rei, seus 3 amigos foram resgatados da fornalha e Daniel foi salvo da cova dos leões. A vida de Daniel é uma ilustração do triunfo da fé, que Deus nos concede esse tipo de fé de separação do mundo, a fim de vivermos corajosamente cada dia. E assim como esse trecho fala, que Deus nos conceda esse tipo de fé, essa separação do mundo, de não nos contaminarmos, de não comer as iguarias, né, que o rei nos oferece, que o mundo nos oferece. Porque o que Deus tem para nós é o melhor o que eles têm para nós, né? E desde já eu quero agradecer a minha oportunidade.